Iniciamos Espiritismo e Educação pela Web Rádio Estação da Luz. Nosso programa que vai ao ar toda segunda-feira, ao vivo, às 8h30 da noite. E rogamos que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe para que possamos até o final estarmos aqui envolvidos em vibrações de paz e de amor, na segunda abordagem sobre o tema o que é educação moral. Mas antes, já está conosco aqui na tela o nosso Ronaldo Gomes. Seja bem-vindo, Ronaldo. Gratidão, Marcos. Gratidão a todos que estão aí nos assistindo. Que Jesus nos inspire mais uma vez no dia de hoje. E eu já estou vendo aqui nos comentários que o nosso Wilson, lá de Recife, já está aí conosco. Olha aí, já está na tela. Nosso Wilson, ora, boa noite a você também, Wilson. Seja muito bem-vindo. Nós iniciamos, então, na semana passada, uma série de programas para falarmos sobre a educação moral à luz da doutrina espírita. Veja aí que você pode participar do nosso programa, pode enviar seu comentário, fazer uma pergunta, e nós teremos o maior prazer dessa interação com você. Então, na semana passada, fizemos a primeira abordagem, este bate-papo entre eu e o Ronaldo aqui sobre a questão da educação moral. Hoje será o segundo bate-papo. E já lembrando a você que nós estamos às vésperas do período do Carnaval, e nesse período do Carnaval, ou seja, na próxima segunda-feira, nós não teremos o programa ao vivo, mas você terá a oportunidade de rever o que é o Educação Moral, parte 1. Mas, no final, nós vamos ter essa conversa. Ronaldo, nós vimos semana passada que falar sobre moral, ética, educação moral, é realmente um tema bastante amplo, profundo. Falamos muito da responsabilidade do educador na sua própria autoeducação, não é mesmo, Ronaldo? Então, agora nós vamos continuar esse bate-papo, mas nós vamos para qual caminho? O caminho do Livro dos Espíritos, que nós prometemos na semana passada falarmos. Questão 629. Certo. Pode ser? Vamos? Eu acho que só pode, acho que deve. Pois é. Porque Kardec, como todo o estudo da doutrina espírita, ela é baseada nas leis morais do Cristo. Kardec não poderia deixar isso passar em branco. E ele faz essa pergunta na 629. Que definição se pode dar à moral? E os espíritos, Marcos, para mim aqui é uma questão muito crucial, porque não fala praticamente em denegrir nada. Pelo contrário, você vê que, mais uma vez aqui, ele faz um conjunto da coletividade, ele pensa em todos, parte do individual e nessa coletividade. Eu estou sempre falando sobre isso, porque, às vezes, nós percebemos que no movimento espírita tem muita gente, às vezes, não entendendo o aspecto moralizador, o aspecto moral, que a doutrina nos traz, que é o Cristo como exemplo. E a resposta dos espíritos aqui é bem taxativa, é bem objetiva, quando ele diz assim: a moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Olha que interessante. A moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Ele não fala numa situação de ser mais do que o outro. Eu tenho moral suficiente para saber mais do que você. Ou então o outro diz: você não tem moral para falar comigo. Mas a intenção não é nada disso, são as nossas próprias condutas. É eu comigo mesmo, em relação a essa coletividade na ação um com o outro. E ele vai mais longe: o homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos.
porque então observa a lei de Deus. Olha que interessante. Sai do individual, parece até uma retórica, mas me perdoe, mas é preciso estar sempre ratificando essa parte em que os Espíritos nos trazem. E foi isso que Jesus também nos traz para nós, com todo o seu exemplo de amor, de moral, sem humilhar a ninguém. Olha, não há como nós fugirmos disso, para que a gente possa desmistificar esse medo que muitos têm, Marcos, de quando se fala em moral. E não é isso. Aliás, tem uma passagem dos Espíritos, eu não me recordo se é Santo Agostinho, Erasto, não me recordo. Mas ele fala assim: não falarei daquilo que fiz, porque os Espíritos também têm o pudor das suas obras. Mas considero a que iniciei como uma das mais importantes. Isso é muito profundo. Porque os Espíritos também passaram, como nós estamos passando, nossos irmãos superiores, passaram por várias fileiras também das reencarnações. Talvez não fizeram tantas coisas como nós, mas passaram por todo o processo do desenvolvimento reencarnatório para serem o espírito que hoje está no processo da perfeição. Com você, Marcos. É isso aí. Essa fala que você lembrou aí é do São Vicente de Paulo, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele mostra realmente esse pudor, né, essa humildade, né, para não falar dele mesmo lá no texto. Mas vamos então aqui a essa questão 629 que você trouxe. Aliás, antes, um abraço para a nossa Rosane Ribeiro, que também já enviou a mensagem, a mensagem já veio aqui na tela. Um abraço a você também. Definição de moral. Isso é muito importante, porque nós estamos falando de educação moral, né? Já falamos muito sobre o que é educação, mas é claro que nós precisamos definir também moral. E Kardec não perdeu tempo quanto a isso, né? Ele foi direto, né? Como se pode, né? Que definição se pode dar à moral? Kardec faz a pergunta assim, bem direta, né? Ele não fez nenhum torneio aqui de linguagem, nada disso. Ele foi direto. Qual é a definição que se pode dar à moral? E os espíritos são diretos também na sua resposta. Quer dizer, moral é a regra da boa conduta. Moral é a regra de distinguir entre o bem e o mal. Moral é a obediência à lei divina. Então, esse é o início da resposta que os espíritos dão. E você lembrou, Ronaldo, e muito bem, que nós precisamos pensar no coletivo porque nós estamos muito individualistas. Essa é a grande verdade. Tá? E mais do que individualistas, insensíveis para com os outros. Indiferentes. Indiferentes, exatamente. Então, individualistas, insensíveis, indiferentes. E aí, até achamos que estamos fazendo o bem. Não, mas estamos fazendo o bem para nós mesmos, né? Mas se o bem só me serve, obviamente que está prejudicando os outros. Isso é automático. Por isso, os espíritos colocaram aqui na resposta que moral é observar a lei divina. Ora, o que diz a lei divina? Amai-vos uns aos outros. Amar a Deus acima de todas as coisas. Ora, amar uns aos outros, você não pode prejudicar o outro, você não pode fazer o mal ao outro, porque isso é contrário ao amor. E, na sequência, diz aqui que o homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos. Então, realmente, é muito claro isso daqui. Não há preconceito, não há discriminação, não há racismo, não há favoritismo, nada. Por quê? Porque a doutrina espírita parte do princípio que todos somos filhos de Deus. Todos fomos criados por Deus. E todos somos destinados por Deus para alcançarmos a perfeição. Isso daqui, esta resposta dos espíritos, joga por terra uma fala que de vez em quando se faz aí, que Kardec teria sido racista, não, ou que a própria doutrina seja racista. Não, de jeito nenhum, nunca. Uma doutrina que fala
de igualdade, de direitos iguais, de fraternidade, de solidariedade, que mostra que, através da reencarnação, nós mudamos de cor de pele, de posição social, etc., etc., jamais poderia ser racista. Então, está aqui o nosso Tavares, lembrando que é a mensagem à beneficência do São Vicente de Paulo, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Minha memória até que estava boa, hein, Ronaldo? Você falou, opa, é São Vicente de Paulo. Então, voltando a essa questão da moral, tá? Então nós temos que entender isso. Moral é regra da boa conduta. E a boa conduta é aquela que não prejudica ninguém, ou seja, que faz o bem para todos. E aí, então, nós estaremos dentro desse campo da moral. Bem, o nosso Ronaldo parece que teve aí um problema técnico, momentaneamente ele está fora aqui da nossa transmissão, mas com certeza daqui a pouco ele já vai conseguir retornar. E eu resumo, normalmente, essa questão 629 no seguinte pensamento: o bem somente é o bem quando faz bem para todos. Vou repetir. O bem só é o bem quando faz bem para todos. Então, nós temos que ter esse pensamento do bem coletivo, o bem para a humanidade, o bem para todos. Aí nós estamos dentro da educação moral, porque a educação moral vai promover isso nos educandos, sejam estes crianças, jovens ou mesmo adultos. Ou seja, que saibam pensar nos outros. É assim que deve acontecer. Eu falei que o Ronaldo ia voltar, e olha ele aí já de volta aqui na nossa tela. Então, lembremos sempre disso. Através da educação moral, nós temos que trabalhar sempre essa formação para o bem de todos. Certo, Ronaldo? Perfeito, Marcos. Até porque nós estamos vivendo, como você disse, momentos cruciais em nossas vidas e muito delicados, onde certas ideologias e pensamentos começam a ter partidários dessas ideias, onde parte de seres humanos, fica à margem da sociedade. Ora, nós estamos falando aqui de uma sociedade humana, não é uma sociedade de outro planeta. Então, aqui está bem claro o que os espíritos pergunta clara do Kardec, e aí a resposta é muito mais objetiva ainda, Marcos. A moral é regra da boa conduta por toda a distinção entre o bem e o mal. Ponto. O que é bem e o que é mal? É simples. Se é para o bem de todos, se eu não fizer algo que seja para o bem de todos, ou só para mim, tem alguma coisa errada. Ou parte dessa sociedade, também tem alguma coisa errada. Ah, Ronaldo, você me perdoe, mas você está falando algumas coisas aí totalmente fora de cogitação. Não existe. Eu tenho que pensar em mim. Não estou dizendo que você não tem que pensar em você. Não é isso. Até porque a vida de Jesus nos dá o exemplo, e ele deu esse exemplo, desse momento da coletividade. O respeito da sociedade, o respeito ao outro, o respeito à lei. Ronaldo. Oi? Ronaldo, está com muita interferência. Tenta sair e retornar. Tenta sair e voltar, porque está com muita interferência a sua transmissão. Melhorou? Ah, agora melhorou. Então tá, melhorou, né? Oh, melhorou. Agora sim, tá ótimo. Tá bom, então vamos lá. Só, hoje está complicado, mas vamos chegar lá. Mas então, nós temos que pensar sempre. Vamos lá. Falou-se tanto naquela Boa noite, Marcos. Boa noite, Ronaldo. Para evitar esse problema com o Ronaldo, Marcos, se você puder, toda vida que ele estiver falando, desligar o seu microfone, ver se consegue. Aí quando você for falar, o Ronaldo desliga o microfone, tá certo? Aí ver se a gente consegue minimizar isso aí. Então vamos lá. Até porque na época da pandemia,
falou-se tanto em empatia. Empatia, empatia, empatia. Tá, acabou a pandemia. Acabou a empatia? Continuidade. Há 2000 anos, Jesus já falava do amor. Vem falando até hoje no amor, que é empatia. Amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a si mesmo. E aqui, os espíritos continuam. O homem se conduz bem quando faz tudo, tendo em vista o bem e para o bem de todos. Porque, então, observa a lei de Deus. Qual é a lei de Deus? Amor. Enquanto nós teimamos em não nos amarmos, continuarmos tão somente, e aí eu corroboro com você, Marcos, na indiferença, é estranho, Marcos, como nós já conversamos muito. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, você também, estamos juntos aqui. Ah, mas o problema que está acontecendo na operação do nosso estado aí é do outro lado. Eu moro aqui na Penha, é do outro lado. É em Cordovil. Ah, o problema é deles. Aí quando está em Cordovil, a operação é na Penha. Ah, o problema é de quem está na Penha. E a vida continua como se estivesse tudo bem. Eu não concordo. Eu não concordo. Porque eu faço isso, passei por isso, e vejo nossos irmãos passarem. A guerra é lá na Ucrânia. O que eu tenho com isso? Será que é este o pensamento que Jesus, que a moral espírita cristã vem nos trazer? Eu não tenho nada a ver com esses acontecimentos? Tá. De repente, Marcos, eu não estou contribuindo de uma forma direta. Mas indiretamente, o que eu tenho feito? No mínimo, uma prece, no mínimo, um pensamento positivo. Eu vou deixar ser abacaxi com você, Marcos. Muito bem, Ronaldo. Nós temos que entender que o amor é a base da educação. Tá? O amor é a base da educação. E como o amor é a base da educação, nós temos que entender que ele é a base da educação, porque o amor é a própria lei divina. Porque Deus é amor. É o amor que vibra em todo o universo. É por amor que Deus nos dá a existência terrena. É por amor que ele nos designa para chegarmos à perfeição. Então, o amor também precisa ser a base da educação. E é através do amor que nós vamos combater essa indiferença e essa insensibilidade que você colocou. A guerra é lá na Palestina. O que eu tenho a ver com isso? A guerra as bombas estão caindo lá na Ucrânia. O que eu tenho a ver com isso? Eu moro no Brasil, não tem nada a ver com isso. Né? E vai por aí afora. E mesmo os problemas internos nossos, você colocou muito bem, citando aqui a cidade do Rio de Janeiro, está tendo operação policial, tiroteio, aonde? Na comunidade e tal. Estou longe disso, nem vou para lá, eu não vou para esse lado da cidade, tá? Problema deles. Mas não é problema deles, não é simplesmente problema dos outros. Todos nós formamos a humanidade e precisamos vibrar no bem para que tenhamos uma boa psicosfera. Isso é muito importante. E emocionalmente, nós precisamos sentir a dor e o sofrimento do outro. E aí vem a empatia, que você citou. Empatia, que significa saber se colocar no lugar do outro, saber sentir o outro. Que o Espiritismo, desde 1857, diz para fazermos, que é a prática da caridade. Porque caridade não faz distinção. E a verdadeira caridade, você tem que sentir o outro. Não basta alguém bater na porta do centro espírita, por exemplo, né? E você está lá, e esse alguém está pedindo uma cesta básica.
Aí você, ah, claro, sem problema nenhum, nós já temos aqui, dá seu nome, deixa eu fazer o cadastro, tal, não sei o quê, toma a cesta, vai com Deus. Bom, você fez a caridade? Sim, fez. Está auxiliando materialmente a pessoa. Mas fez de forma fria, burocrática, sem um sentimento maior. E nós precisamos colocar sentimento nas nossas ações. Não podemos ser assim, burocráticos, frios, porque mesmo como espíritas, estaremos sendo insensíveis. E não podemos, não pode ser simplesmente dessa maneira. Então, a empatia, ela não pode desaparecer. Só porque o problema acabou, então nós não vamos mais pensar em sentir o outro. E Jesus foi muito claro nessa questão de sabermos sentir os outros. Tem várias passagens do Evangelho em que ele nos dá verdadeiras aulas sobre isso, porque ele ensina os seus discípulos, mas está nos ensinando a nós que estamos aqui agora tentando seguir os passos do Evangelho. Quando ele conta a parábola do bom samaritano, o que ele estava mostrando? O que o samaritano estava fazendo? A caridade, agindo com amor e sentindo o problema do outro que havia sido assaltado lá na estrada. Ou seja, esse discurso que se faz hoje em dia da empatia, essa coisa toda, ele não é novo, não. Pode ser novo no termo, né? A palavra empatia, que não existia naquela época. Então, nós precisamos trabalhar muito isso, e é a educação moral que vai realizar isso, e nós temos toda a certeza. Não é, Ronaldo? Está ouvindo? Está ouvindo? Pode falar, Ronaldo. Pode falar, pode falar. Tem uma pergunta aí que eu... Tem uma pergunta. Ela quis... Então, são duas, praticamente. Vamos lá. A primeira, ela fala assim, qual a diferença entre moral e o moralista? Vamos dar um exemplo aqui rápido. Nessa linha aqui, não tem como você fugir disso. Você está me entendendo? A religião não é o que você pensa, não. A religião tem que ser assim, assado. Você tem que seguir essa linha aqui. Faça-me um favor. Ok? E aí, Marcos? É moral ou moralista? Esse exemplo que você acaba de dar, Ronaldo, é o exemplo moralista, né? Porque é aquele que, na verdade, trabalha com as suas ideias próprias e acha que deve dar lição de moral em cima de todo mundo e que somente ele está com a verdade. E isso é um problema sério, né? Então, moral não é isso. Moral é se conduzir bem para com todos e observar a lei divina. Está aqui na questão 629 do Livro dos Espíritos. O moralista vai pegar isso daqui e vai distorcer para os seus interesses. E é capaz de defender o mal como se o mal fosse um bem. Aí nós temos visto isso muito acontecer. E mesmo que não haja essa distorção, nós temos que entender que quando falamos da educação moral, quando falamos da moral, nós não estamos querendo converter ninguém. Como dizia Kardec, nada de fazer prosélitos, de querer arrastar as pessoas para a própria doutrina espírita, não é nem a nossa ideia pessoal, mas para a própria doutrina espírita. Então, nós, quando falamos da educação moral, não estamos falando, né, de sermos moralistas nesse sentido, né, de querer a ferro e fogo transformar o outro e dizer para ele que este é o tal. Não é por aí. Perfeito, Marcos. Eu vou dar agora a pergunta, ainda sobre esse assunto, para a Maria Clara, a 632. Olha que interessante. O homem que é sujeito a errar não pode enganar-se,
na apreciação do bem e do mal, e crê que faz o bem quando em realidade está fazendo mal, então a resposta dos Espíritos vai nos clarear muito. Olha só a resposta dos Espíritos. Jesus vos disse: vede o que quereríeis que vos fizessem ou não. Tudo se resume nisso. Assim, vós não se enganareis. Olha que interessante. Que o bem ou o mal está na minha conduta, na minha ação com o outro. Tem como. O que eu quero fazer vai prejudicar alguém? Não. Mas esse meu fazer alguém é o que eu quero para mim? É complicado. Não é bem assim, não, porque vai deixar, não. Então, dá um tempo. Amadurece a ideia, vê se realmente é isso. E um detalhe importante, Marcos, ajudar, colaborar, não é responsabilidade de ninguém. Jesus ensinou isso também. Vai e não peques mais, tua fé te salvou. O tempo todo. As nossas ações, até porque, na moral, tem a ação e reação, ação e consequências. Não tem como nós dizermos hoje, ou os moralistas acharem que estão fugindo a essa regra, Marcos. Nós temos que entender que esta resposta dos Espíritos à questão 632, eles apenas recordaram o ensino de Jesus, que é a regra de ouro da educação. Ou seja, que precisamos aprender a fazer ao outro somente o que desejamos que ele nos faça. E é por isso que eles colocam: se aplicar essa regra, não há como nos enganarmos. Ou seja, eu, antes de agir, antes de falar, eu preciso pensar. Eu gostaria que o outro fizesse isso que eu estou pensando em fazer para ele? Bem, se eu responder para mim mesmo, não, eu não gostaria, isso acabou de indicar que eu não devo fazer isso a ele. É muito simples. Então, essa é a regra de ouro da educação moral. E que nós não temos trabalhado isso direito nem na família, nem na escola. Vou dar um exemplo bem claro aqui. Tá? Bem claro. Quando o pai, ou a mãe, ou ambos, falam assim para o filho que está indo para a escola: olha lá, filho, não seja bobo, não deixa ninguém mexer com você e nem pegar as suas coisas, hein? Se alguém fizer isso, bate logo, hein? Mostra ali que você não vai deixar as coisas acontecerem, hein? Ou seja, está ensinando a violência. Mas alguns pais dizem: não, eu só estou ensinando o meu filho ou a minha filha a se defender. Mas há maneiras e maneiras de se defender. Então, vamos agora aplicar a regra de ouro. Então, você acaba de dizer ao seu filho que, se um colega dele lá na escola quiser pegar o lanche dele, o lápis, a borracha, tem que sentar a mão. Tá? Tem que bater para mostrar: comigo não. Certo? Muito bem. E é isso que você está ensinando. Agora, você gostaria que fizessem isso com você? Claro que não, né? Você, não, obviamente que não. Claro que eu não quero que ninguém bata em mim, que use de violência comigo, nada disso. Ora, então como é que você ensina uma coisa dessas ao seu filho? Você devia ensinar a ele a cooperação, a solidariedade, e que ele precisa aprender a se impor pela autoridade moral, não pelo autoritarismo violento, que é outra coisa completa. Não há como nós implantarmos o bem aqui na Terra com ações que, na verdade, são más, porque uma coisa é incompatível com a outra. Então, eles aqui na questão 632
O que eles fizeram foi recordar a todos nós que estamos aqui estudando o Espiritismo, e assim, olha, sim, claro, vocês são imperfeitos, é verdade. E como vocês são imperfeitos, sim, vocês vão falhar, sim, isso também é verdade. Mas vocês não podem esquecer que Jesus, mais de 2000 anos atrás, ensinou a regra, muito simples. É só fazer aos outros o que você deseja que os outros lhe façam. E você não vai se enganar naquilo que você tem que fazer. Mas, Ronaldo, como está difícil isso ser trabalhado, tanto na família como na escola, não é mesmo? Marcos, você falou tudo agora. Olha, o que eu estou vendo aqui, a Maria Clara, ela está ótima, muito bom isso. Ela está fazendo uma observação aqui para a gente dar continuidade. E lembrando, Marcos e Maria Clara, não é no programa só que nós vamos dar toda uma resposta, ok? Mas é só para começar a clarear as ideias à luz da doutrina espírita e, na moral, dentro da lei divina, né, da lei natural. Então, você pergunta aqui como conciliar o bem de todos numa sociedade tão heterogênea e de princípios muitas vezes diferentes. Marcos, olha que interessante. A pergunta, está aqui, ó, está aí a pergunta. A 634 vai dar uma boa amplitude na pergunta da Maria Clara. Olha que interessante. Por que o mal se encontra na natureza das coisas? Fala do mal moral. Eu não poderia criar uma humanidade em melhores condições? Olha só, Maria Clara, está aqui, ó. Eu não poderia criar uma humanidade em melhores condições? Poxa, tanta diferença. Meu Deus do céu, essas distinções de raça, de cor, né? Vamos lá. Já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Aí ele pede para ver o item 115, quer dizer, voltava na questão 115. Deus deixa o homem a escolha do caminho, tanto pior para ele se seguir o mal. Sua peregrinação será mais longa. Quantas encarnações forem necessárias? Tanto pior para ele se seguir o mal. Sua peregrinação será não deveriam compreender que se viver sem ser. Se não existir respostas, não. É necessário que o espírito atrair a experiência. E para isso é necessário que ele conheça bem o mal. Eis porque existe a união do espírito e do corpo. Aí pede para ir a 619. Você vai. Ronaldo, enquanto eu pego a palavra, vou recomendar a você para você sair da internet e retornar, tá? Porque o seu áudio está muito ruim, tá? Está com muito eco, está com muita interferência, tá ok? Então, enquanto eu comento, tenta fazer isso aí. Muito bem. Maria Clara, olha só, o Ronaldo nos trouxe aqui a questão 634, né? Os Espíritos nos lembram que fomos criados por Deus simples e ignorantes. Ou seja, não fomos criados nem bons e nem maus, mas apenas simples e ignorantes. E que é na medida em que vamos tendo as nossas experiências existenciais, que vamos adquirindo consciência de nós mesmos e vamos adquirindo também o uso do livre-arbítrio. É a partir daí que fazemos a escolha em agir no bem, fazer o bem, ou não fazer o bem, e tendo como consequência o mal. E é por isso que temos, como você coloca, uma sociedade tão heterogênea, com tantas diferenças entre as individualidades. Porque cada um de nós tem a sua história evolutiva. Ao longo das encarnações, viemos fazendo aí as nossas opções, a nossa caminhada. Alguns conseguiram progredir mais do que outros,
tanto a nível moral quanto intelectual. Por isso, então, nós temos uma diversidade muito, mas muito grande mesmo, na famosa escala espírita, já entre nós que estamos aqui encarnados. Mas você pergunta, tudo bem, essa é a nossa realidade. Então, dentro dessa realidade, como conciliar o bem de todos, ou o bem para todos? É possível, sim, Maria Clara. Os espíritos foram muito claros na resposta aqui à questão 634. Entender melhor a lei divina. E lembrar que todo mal ele deve ser pago pelo bem. Ou seja, alguém não nos entende, alguém é duro de coração, alguém nos faz o mal, a todos eles, sem nenhuma distinção, nós devemos fazer o bem. Na medida do grau evolutivo de cada um, todos, no devido tempo, haverão de compreender que o bem, que esses princípios morais do Evangelho é que são o melhor caminho. Então, nada de desejar o mal para o outro. Nós sempre devemos desejar o bem e procurar fazer o bem. Esse é o caminho. Aqueles que não tiverem condições, na atualidade, de entender isso, hoje eles podem não entender, mas entenderão amanhã, porque a lei divina é a lei de progresso. E nós temos que trabalhar essa sementeira, como dizem os nossos amigos espirituais. E como lembrou Jesus na parábola, vai ter semente que vai cair na terra árida e o sol vai torrar a semente. Vai ter semente que vai cair no meio das pedras e não vai conseguir florescer, até que vão ter aquelas sementes que vão cair na terra fértil, ou seja, nos corações e nas mentes que já estão melhor preparados, e aí vão frutificar, né, até 100 por 1. Então, esse tem que ser o nosso trabalho. Vamos trabalhar, sim, os princípios morais, os valores morais, independente dessa heterogeneidade da nossa humanidade. E o nosso Ronaldo já conseguiu voltar. Vamos lá, Ronaldo. Perfeito. Está me ouvindo melhor agora? Melhorou? Bem melhor. Bem melhor. Ok. Eu sugiro que isso está no Livro dos Espíritos, tá? O Bem e o Mal, pergunta 629 a 646. Eu sugiro que leiam com carinho, com atenção, até porque vocês percebem que ele pede, Kardec pede para que retornemos à pergunta Y, X e tal, porque é muito profundo. E ele aborda todos esses questionamentos. É por aí. Mas, Marcos, voltando à nossa moral, no caso a educação, por que a moral ainda assusta? Vamos nessa pergunta ainda. Seria por conta dos falsos? Seria por conta disso? Ou seria porque nós mesmos nos assustamos ainda conosco em relação ao melhoramento que eu tenho que ter, mas eu ainda prefiro ficar julgando, pré-julgando, e não olhar que eu é que tenho que fazer a minha caminhada, tentar me melhorar, porque Jesus também ensinou esse aspecto, quando ele chama Pedro, estou sempre falando sobre isso. Pedro, vem, me acompanha. Aí Pedro olha para João, mas, Senhor, e ele? Ô, Pedro, que tens tu com ele? Segue-me tu. E nós temos essa mania. Ó, Marcos, você está me chamando, mas eu filme. E o João, como é que vai ficar? Ô, Ronaldo, segue-me você. E a gente tem sempre ainda essa visão de que o outro não faz. Eu só vou seguir, eu só vou fazer se o outro fizer. Não é bem por aí, não. A luta é pessoal. Senão nós voltamos na época dos cristãos, né? Do perdão da arena, que ficava lá, ó, os dedinhos fazendo assim, ó,
Não, vai, é isso aí, você é cristão, tem que matar mesmo, vai para os leões, aí. Mas eu não me transformo. Eu fico nesse julgamento e não há uma transformação. Tem alguma diferença no dia de hoje de eu ficar olhando e fazendo? Será que não é o mesmo procedimento? Bem, você tocou agora num ponto, Ronaldo, importantíssimo, né? Encarar a moral, né? A educação moral, né? Porque é muito mais fácil ficar julgando os outros do que julgar a si mesmo. Não é? É muito mais fácil ficar olhando os seus defeitos, seus problemas, tal, do que ter que encarar os meus problemas, os meus defeitos. E nós temos feito isso há milênios. Essa que é a grande verdade. Ainda hoje, nós estamos fazendo isso hoje. Nós invertemos os valores para defender a nossa posição. E como diziam os nossos avós e bisavós, para não dar o braço a torcer. Ou seja, você sabe que está errado, no fundo, porque a sua consciência grita, mas o orgulho não deixa. E aí você, não é nada disso, porque não sei o quê. Mas também tem que entender o seguinte, né? Porque enquanto o Ronaldo não se modificar, o que é que eu posso fazer? Pronto, aí você se auto-justifica, joga a culpa no outro e você passa ao largo da questão moral. Mas você lembrou que a questão moral, na verdade, antes de ser coletiva, ela é individual. É a questão de fazer autoconhecimento e fazer a autoeducação. E já que nós estamos hoje aqui citando o Livro dos Espíritos, vamos citar novamente, né, porque nós já citamos em outras vezes, a questão 919, né, que trata lá do famoso conhece-te a ti mesmo. Filosoficamente, eu posso dizer assim, conhece-te a ti mesmo. Isso é muito profundo. As pessoas precisam realizar realmente o conhecimento de si, para entenderem quem são. Mas eu já estou falando dos outros. Tá vendo? É como se eu não estivesse me colocando nessa situação. Não, mas é individual. Então, eu tenho que olhar para mim mesmo. Então, onde começa a educação moral? Comigo. Por quê? Porque o exemplo é a maior força da educação. Uma palestra recente, eu estava dando um exemplo assim: você não quer que seus filhos falem palavras feias dentro de casa, né? Os famosos palavrões. Ok. Mas aí um garoto lá soltou um palavrão. Afinal de contas, ele ouviu na escola isso e aquilo, ok. Aí você para tudo, reúne os filhos assim, olha só, vou conversar de novo com vocês. Aqui em casa, não admito que ninguém fale palavrão, que ninguém use palavras feias, porque isso não é bom. Tá? Isso é falta de respeito para com as pessoas. Então, não quero mais ouvir essas palavras na boca de vocês. Entender os seus isso e seus aquilo? Pô, acabou toda a moral aí. Acabou a educação moral. Porque você está dizendo para eles não usarem essas palavras quando você usa. E usar meia dúzia de vezes é pouco, né? Porque às vezes a coisa vai longe. Então, a educação moral começa comigo. Porque se eu não dou o exemplo, não adianta eu fazer sermão, pedir, colocar de castigo, se eu não sou o próprio exemplo. Então, é urgente começar essa educação moral comigo, olhando os meus defeitos, aquilo que eu preciso corrigir em mim, aquilo que eu preciso melhorar em mim. Então, aí começa o processo comigo mesmo, e aí, claro, obviamente, pela força do exemplo, esse processo aí sim vai também abrangendo os outros, família, vizinhos, amigos, colegas de trabalho, redes sociais, né? Aí a coisa vai ampliando. Aliás, em falar nas redes sociais, Ronaldo, não adianta postar coisa lindíssima, um pensamento super bonito na rede social, se na sua vida diária particular você não segue aquilo que você mesmo postou. E nós temos que pensar sobre isso.
Perfeito, Marco. Estamos chegando ao final. Eu vou deixar aqui, vamos prosseguir depois. Você vai falar agora como vai sair o carnaval, essa situação. Eu não lembro. Tavares que é bom nisso, mas oportunamente ele vai lembrar. Diz a lenda que um grande mestre, um grande sábio, estava dando uma palestra falando sobre coisas morais, etc. Aí, quando ele acabou, todo mundo foi embora, mas um dos discípulos falou assim: mestre, semana passada o senhor falou desse assunto, mas de uma outra maneira agora. Eu não entendi. Aí, meu discípulo, é que da semana passada para hoje eu aprendi um pouco mais. De mostrar que, olha, não é bem assim não. Eu percebi que eu errei e tal. Isso é humildade, isso é moral também. De você se colocar perante os seus discípulos e todos eles como um professor, como um evangelizador. E olha, na semana passada eu falei uma besteira aqui. Não é bem assim, não. É isso, isso, isso e isso. Ah, não. Não, eu sou professor, sou evangelizador, eu sei mais do que vocês. Pronto. Aí vai por terra, Marcos. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Marcos, com você. E vamos, então, aproveitar para lembrar, então, da importância de ler as questões a partir do número 629 do Livro dos Espíritos, mas também o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz os ensinos morais de Jesus estudados através da doutrina espírita. E eu vou aqui mostrar, vou colocar aqui, ó, eu tenho um livro que eu escrevi sobre a educação moral, tá? E a sua aplicação, tanto na família quanto na escola. Tá? Esse livro está aí na internet. Acesse Clube de Autores, clubedeautores.com.br e poderá adquirir o livro. Mas antes de fazermos o nosso encerramento, vamos lembrar a todos que nós estamos agora chegando ao final deste mês de fevereiro e temos pela frente o Carnaval. Então, na próxima segunda-feira, que é o dia 3 de março, que é a segunda-feira de Carnaval, nós vamos colocar uma reprise no ar. Tá? Então, vai entrar uma reprise, porque nós não vamos fazer o programa ao vivo nesse período do Carnaval. Mas você terá a oportunidade, né, de, através da internet, no YouTube, você poder, então, assistir aí uma reprise do nosso programa. Isso vai acontecer também no dia 10. Nós vamos ter um intervalo de 2 semanas. Compromissos meus e do Ronaldo nos impedem de fazer o programa ao vivo. Então, dia 3 e dia 10 de março, excepcionalmente, nós vamos ter reprises no ar. E no dia 17 estaremos aqui, se Deus quiser, ao vivo, retomando esta discussão sobre a educação moral. E para você que não vai pular o carnaval, né, e é melhor não fazer isso mesmo, nós espíritas sabemos de toda a situação espiritual que envolve o carnaval. Muitas pessoas vão participar de confraternizações de mocidades espíritas por todo este Brasil, de encontros da família, porque o movimento espírita ele faz muitas realizações nesse período do carnaval, mas para aqueles que vão ficar em casa, que vão ficar descansando, lembre-se que a Web Rádio Estação da Luz estará no ar e que você pode assistir os programas da Estação da Luz através do seu canal no YouTube, inclusive o nosso programa Espiritismo e Educação. Quando você acessar o canal, você, aliás, na busca, coloque lá Estação da Luz Tavares. Tavares é o nosso querido responsável aqui da emissora, nosso técnico que fica aí dos bastidores. Então, você acessa o canal, vai ver que tem uma aba escrita Playlists. Clica nessa aba, vão abrir as listas de todos os programas da Web Rádio. E você vai ver que tem também a lista do programa Espiritismo e Educação. E aí você pode fazer a festa, não é, Ronaldo? Porque aí, ó,
pode se deleitar assistindo o programa que você quiser, porque os vídeos estão lá todos disponíveis. Muito bem, então estaremos de volta ao vivo no dia 17, mas não deixe de assistir as reprises no dia 3 e no dia 10 de março. Um grande abraço a você, muito obrigado pela sua companhia, que Jesus nos abençoe e sigamos sempre promovendo o bem e realizando a educação moral das novas gerações para transformarmos a humanidade e encontrarmos a felicidade no futuro. Até nosso próximo encontro.